Fala galera, Yuri Vanes aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar um alerta para vocês. Cuidado, cuidado com o que vocês estão vendo aí na internet sobre a CVM querer acabar com a indústria de fundos imobiliários. Não é bem assim e cuidado com essas falácias que estão promovendo aí de forma amplamente irrestrita e sem o devido cuidado técnico possível. Afinal de contas, a CVM não criou essa norma da noite para o dia. Isso é uma coisa que já existe nas normas aplicadas para os fundos imobiliários há bastante tempo. Então não venha com essa de que o mercado foi pego de surpresa e que a CVM quer mudar as regras do jogo e que isso vai acabar com a indústria de fundo imobiliário. Cuidado com essas inverdades que estão sendo ditas por aí. E eu falo isso não como investidor, agora tirando essa figura e fazendo essa distinção, mas sim como contador atuante no mercado. Nós temos várias regras contábeis que elas já existem há muito tempo e que alguns fundos não estavam aplicando. E também cuidado com isso, de que fala, nossa, vai impactar toda a indústria de fundo imobiliário. É errado, e eu vou mostrar esses dados para vocês. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, tudo começou quando a CVM divulgou a sua decisão do colegiado sobre o caso MXRF. E ali houve uma condenação ao fundo que estava distribuindo rendimentos superiores aos seus lucros apurados, seja por regime de caixa ou até mesmo regime de competência. Mas o que ocorre com o MXRF, que ele estava fazendo uma distribuição acima desses dois regimes e que estava levando isso como se fosse um prejuízo acumular que seria compensado no futuro. Totalmente errado. Então esqueça isso de que, estão pegando o fundo para a crise. Não, cuidado, ele estava fazendo coisas erradas sim. Igual eu mencionava, não tem como o MXRF, que é altamente indexado a CDI, que ele estava com taxa média de juros no seu portfólio extremamente baixas, ele conseguir efetuar uma distribuição de 8 centavos. Naquele cenário de Selic a 2% ao ano, tinha coisa de errado aí e a CVM pegou isso. Então agora esqueça um pouco do MXRF. Aí o que a CVM mencionou é que o fundo não pode efetuar essa distribuição. Por mais que a nossa lei 8.668 traz a distribuição dos rendimentos imobiliários, que deve ser 95% do resultado apurado pelo regime de caixa, mas esse regime de caixa ele deve ser combinado com o regime de competência. Afinal, no princípio que rege as nossas normas brasileiras de contabilidade, o maior princípio de todos é o regime de competência. Sempre que você for fazer a contabilização de qualquer coisa, de qualquer empresa, entidade ou equiparado, você deve efetuar pelo regime de competência. E o regime de competência nada mais é do que aquelas despesas que já foram incorridas ou aquelas receitas incorridas. E veja a diferença do regime de caixa. Fala de despesa ou receitas incorridas, não fala de recebimento. O regime de caixa é devido ao seu recebimento. Então, a partir do momento que o dinheiro caiu no caixa daquela organização, daquela entidade, a partir do momento que o dinheiro saiu do caixa dela. Agora, o regime de competência já evidencia aqueles seus direitos, né? Mesmo que você não recebeu um valor, você já tem o direito porque você incorreu no seu fato gerador. Então, nós temos essa grande distinção do regime de competência pelo regime de caixa. E a CVM simplesmente falou algo que ela já vem falando há muito tempo. Em 2014, ela divulgou o ofício circular número 1, que falava justamente que o administrador deve fazer a combinação entre o regime de competência e o regime de caixa para efetuar a distribuição. Ao passo que o regime de competência vai evidenciar realmente se o fundo imobiliário teve lucro a ser distribuído para os seus cotistas através dos rendimentos e, mais do que isso, o regime de caixa vai ser aquele que vai mostrar o lucro que foi realizado. Inclusive, a CVM faz essa analogia com a lei das sociedades anônimas, que é a 6.404, lá no seu artigo 202, fala da distribuição dos lucros e dividendos para os acionistas, que deve ser limitado ao lucro líquido realizado, é aquilo efetivamente que estiveram de saída e entrada de caixa, porque pensa igual o Tord. O Tord tem um lucro contábil extremamente elevado com o investimento no Serra Verde, que está lá registrado no patrimônio dele, inclusive fez essa valorização do patrimônio dele por conta da absorção desses lucros contábeis pela reavaliação dos ativos que ele possui em investimento. E ele não fez essa distribuição e ele nem pode fazer a distribuição desses lucros enquanto ele não realizar esse investimento, ou seja, enquanto ele não vender as cotas do Serra Verde, porque afinal de contas, de onde que vai tirar o dinheiro para efetuar o pagamento? Sendo que esse dinheiro não ingressou no seu caixa. Então, nós já temos essa delimitação da distribuição do regime de caixa pelo regime de competência. Agora, outro ponto, como que um fundo imobiliário ele faz todos os seus registros contábeis, como eu mencionei, tem que ser pelo princípio da competência, ele evidencia quais são as receitas que vai
auferir naquele período, as despesas também que possui durante aquele período, e chega no seu lucro final. Aí, vamos supor que tem um resultado caixa superior, porque ele recebeu algumas antecipações, ou porque ele postergou algumas saídas de caixa, e isso acaba majorando, né, o seu resultado caixa naquele período. Aí ele faz essa distribuição. Qual que é o problema se ele efetuar essa distribuição? O problema é porque está antecipando resultado futuro. E outra, ele está gerando um certo prejuízo para os cotistas por conta disso. Se ele postergou uma saída de caixa agora, mas sabe que no futuro ele vai ter que dar essa saída de caixa, ele estaria pegando no futuro, prejudicando os seus próprios resultados caixa, ou seja, diminuindo o seu potencial de distribuição por conta disso, porque já fez uma antecipação, ele já distribuiu esse valor para os seus cotistas. Então, vocês precisam tomar cuidado nesse ponto, por exemplo, com fundos alavancados que possuem período de carência da amortização das suas dívidas, porque isso majora o seu caixa, mas ele é obrigado a registrar isso lá na sua competência. Então, cuidado com esses fundos. E qual que é o ponto aqui de destaque? É que a CVM vê a PUC para pegar e fazer o esclarecimento dessa sua decisão colegiada. Eles esclareceram que o caso concreto que eles fizeram essa aplicação foi o MXRE, mas que estende a todos os demais fundos, e estende mesmo, porque a norma é para todos os fundos imobiliários, né? Inclusive, eu mencionei isso, o ofício circular é de 2014, fazendo essa orientação da combinação de caixa com competência. Você só pode distribuir o resultado caixa desde que fique limitado ao da competência. A única exceção que permite que o resultado caixa superior ao de competência seja distribuído é no caso de lucros de exercícios anteriores, ou seja, de períodos anteriores. Porque pensa o TORD, novamente no nosso exemplo. O TORD já fez o registro do lucro contábil dele pelo investimento de Serra Verde. Agora, esse ano, vamos supor que o Serra Verde não tem oscilação e que ele mantém o mesmo patamar. Ele encerrou o ano passado, essa reserva de lucros vai ser levada lá na contabilidade, vai mostrar que teve um lucro contábil extraordinário ano passado. Esse ano, se o Serra Verde não sofrer oscilações, ele não teria esse potencial de lucro. Mas se o TORD efetuar a venda, ele vai ter o quê? O ingresso dessa receita no seu caixa, e seu caixa com certeza vai ser maior que o seu resultado contábil pela competência desse ano. Mas por que ele vai poder distribuir? Porque ele realizou aquele lucro anterior que já estava lá evidenciado como reserva de lucro de períodos anteriores. Então é só nesse ponto que eles podem efetuar essa distribuição. E cuidado, porque, por exemplo, o MXRF estava antecipando expectativa de rendimento futuro. Ele estava assim, não, eu tenho esse recebido imobiliário, estou carregando ele por 10 anos na minha carteira, vou receber tanto de rendimento, então eu já vou antecipar esse rendimento para os cotistas. E o seu saldo de prejuízo acumulado estava subindo paulatinamente. E a CMF falou exatamente que não pode fazer isso. Como você distribui rendimento e aumenta o seu prejuízo acumulado com base nesses rendimentos distribuídos? Isso não é rendimento, porque rendimento é proveniente de lucro. Então, cuidado com isso. E o ponto que eu falo para vocês tomar cuidado com esses influencers aí que estão pregando que a CVM é a grande vilã da história, porque no próprio voto do relator lá, né, do diretor que teve o voto vencido, que é o Fernando, ele menciona que foi feito um estudo com uma amostragem de fundos imobiliários e que eles levantaram uma amostra de 47 fundos imobiliários e desses 47, apenas 34% estavam fazendo de forma errada. Então, ou seja, pelo menos 66% dos fundos da nossa indústria estão fazendo de forma correta. Se eles estão fazendo de forma correta, por que os outros estão fazendo de forma errada? Estão reclamando aí no mercado que vai impactar a indústria, que vai acabar com a indústria de fundo imobiliário. Isso é uma mentira e uma falácia. Cuidado com essa desinformação que estão pregando e disseminando aí, até mesmo fazendo grupos para movimentos, ficar enviando e-mail para a CVM e tudo mais. Então, cuidado com essas mentiras que eles estão falando no mercado. Essas regras, como eu mencionei para vocês, já existem há muitos anos. Inclusive, a CVM, quando ela foi pautar as regras aplicadas da contabilidade aos fundos imobiliários, ela pegou como analogia as próprias regras contábeis que já existem. E são os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, eles editam essas regras contábeis aqui no Brasil. Por exemplo, CPC 28, que fala da propriedade para o investimento, que é naquele caso dos fundos de tijolos, já está previsto que o ganho ou a perda pelo ajuste ao valor justo deve ser levado no resultado daquela entidade. E no CPC 48, que fala dos ativos financeiros, fala a mesma coisa, que nessa reavaliação dos ativos financeiros, o resultado você deve levar na demonstração de resultado do exercício daquele período correspondente, ou seja, sempre o registro pela competência. E a própria instrução da CVM, no 516, fala também a mesma coisa. Essa instrução é de 2011. Então, os fundos não foram pegos de surpresa, eles não estão tentando alterar o mercado, porque, como eu mencionei, pelo menos 66% do total de fundos imobiliários da nossa indústria já faz de forma correta. Quero um exemplo, o EQIM 11, no seu próprio
relatório gerencial e divulgou que o resultado do ano passado teve 18 milhões de lucros contábeis, mas foram distribuídos somente 11 a 12 milhões de lucros pelo regime de caixa. Então, cuidado quanto a isso, fiquem atentos e procurem se informar antes de ficarem xingando, criticando ou enchendo o saco lá da CVM. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.